Shalom a todos que me assistem agora neste momento e a paz do Senhor a todos vocês. Quero agradecer desde já por você estar conectado aqui no meu canal. Muito obrigado. Venho trazendo aqui para vocês, para a honra e a glória do santo nome do Senhor Jesus, a lição de número 3, com o tema O Crescimento do Reino de Deus. Vá lá na descrição deste vídeo, onde você irá conferir se você acertou a lição de número 2, pois no vídeo de lição número 2 eu coloquei lá um questionamento, ou seja, 5 perguntas eu fiz para você responder. E alguém respondeu, eu sei, o questionamento de lição número 2. Então, você que respondeu, que quer conferir, ou então analisar o seu conhecimento, a sua compreensão da lição número 2, vem aqui na descrição deste vídeo e confira, né? Então, vamos lá, minha gente. Vamos aqui para o estudo de lição número 3, o crescimento do reino de Deus. Leitura bíblica em classe. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 32. Mateus 13, versículo 31 e 33 ao 33. Livro de Lucas, capítulo 13, versículo 18 ao versículo 19. Onde nós estaremos estudando as parábolas de Jesus Cristo baseado nesses livros. Vamos lá. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 30. Diz assim: E dizia: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Mateus 13, versículo 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Lucas 13, 18. E dizia: A que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda, que um homem, tomando, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Texto áureo. Fica no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 21, onde está escrito: Porque eis que o reino de Deus está entre vós. Verdade prática. O reino de Deus cresce e continuará crescendo até a consumação dos séculos. Introdução para que você venha compreender melhor esse ensinamento das parábolas do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Podemos dizer
que, de alguma forma, todas as parábolas de Jesus pressupõem o reino de Deus. Na verdade, em praticamente cada parábola, encontramos algum elemento dele. Algumas, contudo, tratam especificamente do desenvolvimento e do crescimento do reino de Deus sobre a terra. Os textos abordados nesta lição trazem as parábolas que Jesus contou para ensinar a respeito do crescimento do reino de Deus. Elas enfatizam a presença do reino, mostrando que este está presente. Ainda que não possamos distinguir exatamente onde ela está de forma concreta. Um dia tudo será consumado e todos os discípulos autênticos de Cristo farão parte do reino de Deus naquele grande dia. Tópico de número 1. Interpretação das parábolas sobre o reino de Deus. Então iremos estar aprendendo a interpretar as parábolas sobre o reino de Deus. Vamos lá. Essas parábolas enquadram-se bem na categoria de similitude. A similitude nada mais é que uma comparação expandida. Ela quer pintar um quadro que se repete e, para isso, usa predominantemente o tempo presente em função de uma analogia. Portanto, a parábola não apresenta um enredo totalmente desenvolvido. Aqui, Jesus se volta para o mundo da botânica. O mestre utiliza-se da figura de um grão de mostarda a fim de ilustrar o reino de Deus. Então, aqui a gente percebe que essas parábolas enquadram-se na categoria de similitude. O que é similitude, irmão Edson? Você pode estar perguntando aí. Similitude é algo, como eu posso, semelhante, algo semelhante, e algo que tem essa semelhança que Jesus encontrou foi o grão de mostarda, que é algo muito pequeno, onde no início o reino de Deus aqui na terra começou muito pequeno, mas que hoje se expandiu a uma grande parte do mundo, em uma grande população de pessoas, onde o reino do Senhor se iniciou com 12 discípulos, e hoje nós podemos ver milhares de discípulos espalhados no mundo todo. Então ele usa o grão de mostarda como algo similar, que tem uma semelhança para poder falar do seu reino. Subtópico de número 1. A semente de mostarda. A semente de mostarda simboliza de forma proverbial aquilo que é pequeno e insignificante. Essa semente é muito pequena, mas quando plantada, cresce e se torna uma hortaliça muito grande. Essa mostarda é de origem egípcia, sinapse, e a encontramos mencionada nos evangelhos sinóticos por 5 vezes. Mateus, capítulo 13, versículo 31 e capítulo 17, versículo 20. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 31. Livro de Lucas, 13, versículo 19 e 17, versículo 6. Nosso Senhor utiliza aqui a mostarda negra, conhecida como sinapse nigra, uma semente pequena que produz um grande arbusto. Os contrastes.
Subtópico de número 2. A parábola do grão de mostarda é uma história dos contrastes entre um começo aparentemente insignificante e uma coroação surpreendente, entre o oculto hoje e o revelado no futuro. O reino de Deus é como tal semente. O tamanho atual do reino de Deus possui um aspecto insignificante, mas isso não indica de modo algum o que ele em sua consumação abrangerá, ou seja, o universo inteiro. Livro de Marcos, capítulo 13, versículo 24 ao 27. Apocalipse de número 5, versículo 9 ao versículo de número 13. E capítulo 7, versículo 9. Também Daniel, versículo 2. Capítulo 2, melhor dizer. Versículo 33 ao versículo 34. Também gostaria de dizer que o seu ministério atual pode ser insignificante aos olhos de muitos, mas o que está no oculto dentro de você, que está para ser revelado lá no futuro, é algo que irá impressionar a muitos. Então, não desista do seu ministério, siga em frente, pregue a palavra do Senhor, a palavra que liberta, que cura, que salva. Não desista do reino de Deus. Os contrastes. Subtópico de número 2. A parábola do grão de mostarda é uma história dos contrastes entre um começo aparentemente insignificante e uma coroação surpreendente, entre o oculto hoje e o revelado no futuro. O reino de Deus é como tal semente. O tamanho atual do reino de Deus possui um aspecto insignificante, mas isso não indica de modo algum o que ele em sua consumação abrangerá, ou seja, o universo inteiro. Livro de Marcos, capítulo 13, versículo 24 ao 27. Apocalipse de número 5, versículo 9 ao versículo de número 13. E capítulo 7, versículo 9. Também Daniel, versículo 2. Capítulo 2, melhor dizer. Versículo 33 ao versículo 34. Também gostaria de dizer que o seu ministério atual pode ser insignificante aos olhos de muitos, mas o que está no oculto dentro de você, que está para ser revelado lá no futuro, é algo que irá impressionar a muitos. Então, não desista do seu ministério, siga em frente, pregue a palavra do Senhor, a palavra que liberta, que cura, que salva. Não desista do reino de Deus. Tópico 2. A expansão do reino de Deus. Subtópico de número 1. O campo de semeadura. Nos textos sinóticos que lemos, Mateus, Marcos e Lucas, existe um pequeno detalhe que chama a atenção. Mateus descreve o homem semeando na terra, Marcos no campo, enquanto Lucas fala de horta. Esses detalhes, por se tratar de uma parábola, não devem nos prender. Muitas pessoas têm se perdido aos detalhes na interpretação de parábolas. O campo, sem dúvida alguma, trata-se do mundo. E o mesmo exemplifica as parábolas similares.
O Evangelho vem sendo pregado ao redor do mundo, desde o dia de Pentecostes, pois esta é uma ordem do Senhor. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. A ordem do Senhor é para que venhamos pregar o Evangelho a toda a criatura, a todas as pessoas e em todos os lugares. Porque a palavra do Senhor é a semente que devemos plantar no mundo, devemos plantar no campo, que o campo é o mundo onde devemos semear. Tópico de número 3. Quem tem uma caminhada dinâmica com Cristo? O discípulo de Cristo tem uma caminhada dinâmica com Ele. Trata-se de um desafio diário. Todas as nossas escolhas, propósitos, nossos sonhos e realizações devem ser pautados na vontade do Senhor. O discípulo de Cristo é alguém que vive em um mundo cujos valores estão invertidos. Livro de Marcos 8, versículo 35. Por isso entende que no âmbito do reino de Deus, ganhar é perder e perder é ganhar. Somos chamados para assegurar os interesses do reino e para isso muitas vezes temos de deixar de lado os interesses egoístas e a aparente segurança terrena. Subtópico de número 3. Não despreze os pequenos começos. A certeza que Cristo dá ao ensinar essa parábola certamente provocou uma forte conscientização e um enorme encorajamento para a igreja nascente. Na época dos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. Uma igreja que estava enfrentando diversas lutas neste mundo. A parábola escatológica lembra o que disse o soberano Senhor a respeito do cedro no qual os pássaros encontrarão abrigo. A sombra dos seus ramos, Ezequiel 17, 23. Também nos desperta para a pergunta levantada pelo profeta Zacarias. Quem despreza o dia das coisas pequenas? Zacarias 4:10. Também eu posso dizer, aqui estamos falando de reino, né? E falando de reino, também estamos falando de ministério. De repente o seu ministério atualmente é muito pequeno, mas você e nem ninguém pode desprezar esse momento pequeno, porque esse ministério vai crescer bastante. Digamos que você tem uma igreja, a sua igreja pode ter cerca de 5 membros, pode ter certeza que esse ministério ele vai crescer à beça. Daqui a pouco ele pode ter 50, pode ter 100, talvez não, mas ele vai crescer de acordo com a vontade de Deus. A mensagem de Deus tem que ser expandida, tem que ser espalhada aos 4 cantos da terra e ela vai crescer. Mas essa missão é minha e sua de pregar o Evangelho para que essa árvore cresça. O dom que Deus te deu é semelhante a uma semente. Ela é pequena, mas ela pode se expandir e se tornar uma grande árvore. Tópico de número 3. Quem participa do reino de Deus? Essa é uma pergunta. Vamos para a resposta. Todos os autênticos discípulos de Cristo participam do reino de Deus. Não basta apenas ser frequentador de igreja. É preciso ser discípulo de Cristo.
Livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34 ao 38. Ao questionarmos quem participa do reino de Deus, nos surge a ideia do discipulado. O tema do discipulado tem sido esquecido em muitos arraiais evangélicos na atualidade. Contudo, se prestarmos atenção à chamada grande comissão, temos o mandamento de fazer discípulo. Mateus 28, 19 ao 20. O crescimento do reino de Deus é de fato surpreendente, mas Deus escolheu que isso aconteça através da prática do discipulado. Afinal, somente os discípulos de Cristo, na consumação dos séculos, entrarão no reino de Deus. Então, se você se considera um discípulo de Cristo e não discipula outras pessoas, pode ter certeza, você não é discípulo. Não basta você estar sentado no banco de uma igreja ouvindo a mensagem. Você tem que praticar a palavra de Deus. É necessário viver a palavra de Deus. É necessário pregar a palavra de Deus e fazer novos seguidores de Cristo. Isso é ser discípulo. Então pregue a palavra de Deus nos 4 cantos da terra, assim como falei agora há pouco. Subtópico de número 1. Quem tomou uma decisão? Para que possamos participar do reino de Deus, é preciso atender ao convite de Cristo. Livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Ser discípulo de Cristo significa muito mais que atender a um convite de vir à frente. O texto de Marcos diz que o convite é dirigido a quem quiser. Isso significa que a soberania divina não violenta a liberdade humana. Depois de receber o chamado do Espírito, é preciso que haja uma decisão pessoal. E essa decisão envolve renúncia. Então o convite de Cristo, ele é lançado para todos, independente de quem seja a pessoa. É para todos. Mas só que não é algo forçado. Porque você tem uma liberdade, você tem livre arbítrio. Então, você aceita esse convite de vir à frente, de se converter a Cristo Jesus e se tornar um discípulo dele, se você quiser. Então, a escolha é sua. Então, eu aconselho a você a aceitar o convite de Jesus Cristo e se tornar um discípulo, uma verdadeira discípula. E assim, como é que eu posso? E assim atender o pedido educado do Senhor Jesus Cristo. Subtópico de número 2. Quem tem uma relação pessoal com Jesus? Um discípulo de Cristo não é um admirador, mas um seguidor. Jesus nos chama a segui-lo. Um verdadeiro discípulo segue as pegadas de Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Aquele que participa do reino de Deus é uma pessoa obediente. João 15, versículo 14. Nós devemos obedecer ao seu comando por ele ser Senhor e também por gratidão à grandiosa salvação que ele nos deu. Então, aprendemos aqui que um discípulo de Cristo não é um admirador, mas sim um seguidor de Jesus Cristo.
aquele que segue as pisaduras do Senhor Jesus Cristo, esse é um discípulo de Cristo. Outra coisa, nós devemos obedecer ao seu comando pelo que ele é e pelo que ele fez por nós. Ele salvou a minha vida e a sua. Ele nos deu a salvação, se assim você seguir, caminhar os passos dele. Tópico de número 3. Quem tem uma caminhada dinâmica com Cristo? O discípulo de Cristo tem uma caminhada dinâmica com ele. Trata-se de um desafio diário. Todas as nossas escolhas, propósitos, nossos sonhos e realizações devem ser pautados na vontade do Senhor. O discípulo de Cristo é alguém que vive em um mundo cujos valores estão invertidos. Livro de Marcos 8, versículo 35. Por isso entende que no âmbito do reino de Deus, ganhar é perder e perder é ganhar. Somos chamados para assegurar os interesses do reino e para isso muitas vezes temos de deixar de lado os interesses egoístas e a aparente segurança terrena. Tópico de número 1. Interpretação das parábolas sobre o reino de Deus. Então iremos estar aprendendo a interpretar as parábolas sobre o reino de Deus. Vamos lá. Essas parábolas enquadram-se bem na categoria de similitude. A similitude nada mais é que uma comparação expandida. Ela quer pintar um quadro que se repete e, para isso, usa predominantemente o tempo presente em função de uma analogia. Portanto, a parábola não apresenta um enredo totalmente desenvolvido. Aqui, Jesus se volta para o mundo da botânica. O mestre utiliza-se da figura de um grão de mostarda a fim de ilustrar o reino de Deus. Então, aqui a gente percebe que essas parábolas enquadram-se na categoria de similitude. O que é similitude, irmão Edson? Você pode estar perguntando aí. Similitude é algo, como eu posso, semelhante, algo semelhante, e algo que tem essa semelhança que Jesus encontrou foi o grão de mostarda, que é algo muito pequeno, onde no início o reino de Deus aqui na terra começou muito pequeno, mas que hoje se expandiu a uma grande parte do mundo, em uma grande população de pessoas, onde o reino do Senhor se iniciou com 12 discípulos, e hoje nós podemos ver milhares de discípulos espalhados no mundo todo. Então ele usa o grão de mostarda como algo similar, que tem uma semelhança para poder falar do seu reino. Então é isso, amados. O reino de Deus, ele é eterno e contém neste reino promessas magníficas. Deus, ele só tem coisas boas a te oferecer. O interessante é que tudo isso é para toda eternidade. Então vale a pena ser discípulo deste Deus maravilhoso. Vale a pena discipular outras pessoas e fazer com que este bem faça bem a outras pessoas. Eu estou feliz com esse Deus todo-poderoso, então eu desejo que você também seja feliz. Então, encerrando aqui a lição de número 3,
E quero convidar vocês também a assistir o próximo vídeo de lição número 4. São 13 lições, então eu convido que você acompanhe o conteúdo deste canal, porque só tem coisa boa a vir pela frente para a sua vida, que vai edificar a sua vida espiritual e etc. Vai te ajudar muito. Então, se você gostou deste conteúdo, deixe o seu joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, por favor. Compartilhe este vídeo em todas as redes sociais possíveis. Instagram, Facebook, WhatsApp. E divulgue aos seus amigos no trabalho, na escola e etc. Compartilhe coisa boa, divida coisa boa, tá bom? Que vai ser muito bom para você, vai ser bom para outras pessoas. E é isso aí, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e até mais.